Eu fui jantar com meu marido esses dias e a gente estava conversando sobre a nossa história. Nós nos casamos em dezembro de 2012 e na época eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 20 anos e meu marido tinha 24. Então a gente não brigava, não éramos um casal que brigava muito, a gente já teve fases de brigar, nunca fomos de ofender, briguinhas de quem tá certo e quem tá errado, sabe? Essas coisas, cada um querendo ter sua razão, era isso, mas graças a Deus a gente nunca teve agressão, nem ofensas, nunca, a gente nunca foi de fazer isso. E assim fomos seguindo a nossa vida, levando o nosso casamento, até que em 2014, já 2 anos casados, a gente teve um conflito muito grande, uma situação muito difícil, e aquela angústia, aquela aflição do coração, e eu não era aquela pessoa que me abria com qualquer pessoa, eu nunca levei nenhuma situação minha para os meus pais, eu tentava ver alguém de confiança que fosse me dar um conselho bíblico, um conselho de Deus, porque naquela época eu não vi o casamento como algo descartável, que infelizmente é assim hoje. Hoje as pessoas, elas descartam tudo muito mais rápido, elas não querem ter aquele sofrimento de ter que investir em algo, de restaurar algo. Não, eu quero algo novo. Se esse aqui não deu pra mim, ótimo, vai embora, eu quero algo novo. Novidade é o que me interessa. E eu não tinha esse pensamento na época. Eu pensava assim, que o meu casamento era o meu casamento e eu ia lutar por ele dentro daquilo que eu podia, que não ultrapassasse limites que eu acho que nenhuma mulher deveria aceitar quando se trata de violência, traições, algumas coisas assim bem terríveis que às vezes a gente escuta por aí. Mas na época desse conflito aí, eu tava muito perdida, eu me senti muito sozinha, foi muito difícil. E assim, eu me apoiei muito no Senhor, como eu sempre fiz em todos os meus desafios. E aí nós resolvemos seguir com a nossa vida e entramos num processo de restauração, de cura, que não foi nada fácil. Nós fomos vencendo um dia após o outro. E aí, nesse dia que eu saí com meu marido para jantar com ele, a gente estava conversando sobre essa época difícil da nossa vida e ele falou assim para mim, olha, se aquele conflito não acontece, eu não sei como a gente estaria hoje. Aquele conflito precisava acontecer. E isso me faz lembrar da palavra da dracma. A palavra vai dizer que a dracma foi perdida dentro de casa. E aí, para essa mulher achar essa moeda, ela precisou levantar tudo, sabe? Meio que bagunçar a casa para conseguir encontrar, fazer uma faxina. E eu vi que Deus estava fazendo isso. Para algumas coisas serem encontradas, precisa vir uma bagunça primeiro, gente. E a bagunça, lidar com bagunça não é fácil. E muitas vezes a gente vai ter que trazer à luz coisas difíceis e dolorosas de serem enfrentadas. E eu me vi nesse processo. Eu entendi que o Senhor queria trazer cura pra gente, o Senhor queria restaurar o nosso casamento, queria nos restaurar, queria trazer um lar de paz pra nós, mas Ele precisava tirar a sujeira debaixo do tapete. E aí não foi fácil. Foi um processo muito doloroso, mas nós vencemos. E hoje, quando eu olho para nossa casa hoje, para nossa vida hoje, nem parece que a gente passou por tudo aquilo. Nem parece. E aí, era isso que a gente tava conversando. Meu marido tava falando assim, nossa, se a gente não fica juntos, olha tudo que a gente teria perdido. Olha a nossa vida hoje, a paz que a gente tem hoje, o lar que a gente tem hoje, a nossa filha. A gente não teria nada disso. E aí isso me deixou muito emocionada quando a gente tava conversando sobre isso, porque eu pensei na minha filha, né? Eu falei, meu Deus, é verdade, eu nunca teria conhecido ela se a gente não tivesse insistido nesse relacionamento. E nos outros filhos que virão também, nos momentos alegres que a gente já passou, tantos momentos alegres juntos, assim, de viajar, de aproveitar, curtir, rir da cara um do outro. Então esse vídeo, na verdade, é pra você que talvez está pensando em desistir, porque cada um quer ter a sua razão, ou porque tem interferências de pessoas, né? Às vezes a opinião do outro se leva mais em conta e despreza a opinião do marido ou da esposa, sabe? Tantos conflitos, tantas áreas que podem ser afetadas, e às vezes a gente não consegue resolver, e a solução que a gente encontra é vamos nos separar, cada um vai seguir a sua vida. Mas pense no e se? E se eu der uma nova chance? E se a gente fazer de tudo para dar certo?
E se a gente tentar? Eu sei, vai ter gente que vai pensar assim, ai, mas fulano tentou e apanhava todo dia. Gente, não é disso que eu tô falando. Pra tudo tem limite. Mas aqui no meu caso, e tantas outras pessoas que já passaram por situações difíceis e resolveram dar uma nova chance. E essas pessoas correram para o Senhor e foram restauradas no Senhor. E aí tiveram um casamento transformado. É disso que eu tô falando. Apesar de que eu creio que o Senhor, Ele pode ir numa situação mais complicada possível e trazer transformação, porque Ele é o Deus do impossível. Mas aqui hoje eu tô contando o meu testemunho. Eu posso dizer para você que hoje eu vivo um lar de paz, um lar de alegria. Meu marido é um homem maravilhoso. Nós temos uma filha linda e eu glorifico ao Senhor porque nós fizemos uma boa escolha. Difícil, mas foi uma boa escolha. E nós estamos aqui hoje porque nós não desistimos um do outro. Tinham dias que ele desistia de mim e aí eu ficava firme, e tinham dias que eu desistia dele e ele ficava firme. E aí assim foi, um lutando e escolhendo todos os dias amar, né? E assim a gente conseguiu vencer a nossa fase difícil. Graças a Deus, nunca mais a gente enfrentou nenhuma situação parecida, difícil. Dali em diante, depois que a sujeira foi tirada, né, da casa, debaixo do tapete, todas as situações difíceis que nós enfrentamos como casal. E ali a gente venceu juntos, nós nos fortalecemos como casal e vencemos as adversidades que foram aparecendo. Não vou dizer pra vocês que nós somos um casal perfeito, a gente tem sim os dias de briguinhas que a gente discute, que um tá mais chato que o outro, mas nós estamos aqui lutando, tentando. Não tentando ser perfeito, que eu acho que isso não vai acontecer, mas tentando amar um ao outro, decidir um pelo outro. E amar é decisão, é decidir perdoar quando não quer, é decidir servir quando não quer, é decidir honrar, é decidir amar. Isso é o amor. Mas o que eu quero dizer pra você é, e se? A escolha, né? Eu tava pensando, meu Deus, a gente tem tantas escolhas pra fazer todos os dias que podem mudar totalmente o rumo da nossa vida. Tantas escolhas que a gente faz. E quantas pessoas eu vejo que fizeram escolhas e hoje se arrependem. Às vezes foram influenciadas, né, por algum parente. Ai, larga logo mesmo, pelo amor de Deus, sai fora. Sabe, por falta de sabedoria, falta de prudência. Às vezes a gente se mete em algumas situações, fazemos escolhas que trazem prejuízos para nossa vida inteirinha. E aí só arrependimento, um arrependimento que parece que é um suco amargo que você toma todos os dias. Você fala, ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei aquela atitude? Por que eu fiz aquela escolha? Gente, como deve ser difícil isso. E eu fiquei pensando nisso, né? E se eu tivesse lutado um pouco mais? E se eu não tivesse desistido? E se eu não tivesse ouvido aquele conselho que me fez, sabe, chutar o balde? E se eu tivesse falado o que eu tava sentindo? E se eu tivesse cuidado mais? E se eu tivesse priorizado? São tantos e se. Ah, é muita coisa pra gente pensar, né? Mas eu só quero deixar, através desse meu testemunho aqui, não perca tempo, não seja uma pessoa orgulhosa, rancorosa. Isso não traz benefício nenhum pra gente. Hoje eu aprendi muito a conversar com meu marido. A gente sempre conversa sobre a gente, isso é muito importante. Ter momentos do casal. Volte a cultivar isso. Não sei se um dia você já teve. Se você já teve, volte. Se você nunca teve, aprenda. Comece isso, a cultivar. O relacionamento só do casal, porque depois que vem os filhos a gente esquece um pouco, mas tenta separar um dia só do casal para vocês saírem, terem um tempo de qualidade. Isso é muito, mas muito importante. Vocês não têm noção do quanto isso faz bem para o casal. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem você tem ouvido. Esteja perto de pessoas que vão trazer conselhos dos céus, uma palavra sábia. Escolha andar com pessoas que andam com Deus. E você também ande com Deus, porque conforme a gente caminha com o Senhor, Ele vai nos direcionando, nos guiando e nos transformando também. E sempre em oração, ore pelo seu casamento e fale com Ele as suas necessidades, as suas dores. Ele é ótimo em te ouvir, Ele deseja te ouvir. Ele deseja que você compartilhe aquilo que você está vivendo, porque Ele é o mais interessado em te ajudar, em fazer a sua casa um lar de paz, de alegria, de comunhão e de te dar um casamento maravilhoso. Priorize estar com o Senhor,
Aquela palavra lá, né? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente só pensa nessa palavra para bens materiais, né? As demais coisas vão ser acrescentadas, um carro, uma casa, roupas. Mas não, gente, ter um lar de paz. Ter paz em casa, sair do trabalho e falar assim, meu Deus, tô doido pra chegar em casa, tô doido pra estar com minha família, pra estar com minha esposa, com meu marido, pra estar com os meus filhos. Eu quero ficar na minha casa é meu refúgio. Tem gente que não gosta de estar em casa, fica fazendo hora extra, gosta de trabalhar pra não estar em casa. E pra eu encerrar esse vídeo, eu quero fechar aqui com aquela palavra. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento. Vocês lembram dessa história da Bíblia? Vou deixar a referência aqui pra vocês lerem e meditarem depois. Mas Jesus, ele estava num casamento e a Bíblia vai dizer que o vinho acabou. E aí Jesus faz aquele milagre de transformar a água em vinho. E às vezes você pode estar vivendo isso no seu casamento. O vinho acabou. Não tem mais graça, a alegria foi embora. Porque quando a gente fala de vinho, a gente fala de alegria. A alegria foi embora, eu não tenho mais prazer de estar na minha casa, não tenho mais prazer em cultivar esse casamento, de insistir nesse casamento, nessa união. Já tô até vendo outras pessoas. O Senhor pode fazer um milagre, assim como Ele fez. Ele transformou a água em vinho. E aí a Bíblia vai dizer que esse vinho tava mais gostoso que o primeiro, tava muito melhor. E é exatamente isso que eu sinto que o Senhor fez no meu casamento. Conforme os anos foram passando, ele foi melhorando, porque essa é a beleza do milagre, do segundo vinho que o Senhor trouxe para nossa casa, para o nosso casamento. Eu posso dizer para você que nunca vai ser fácil. Andar com Deus, gente, a gente sempre vai viver processos difíceis, mas que vão trazer amadurecimento pra gente, vão nos fortalecer. Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente precisa se agarrar a Ele, construir a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Porque aí o dia que vier o vento, que a Bíblia não vai, ela não fala assim, se talvez vier o vento. Não, ela afirma que o vento virá. Então é uma coisa que você precisa estar preparado. Mas quem está construindo na rocha, a casa não vai cair. Agora, se a sua casa estiver sobre a areia, infelizmente, ela não vai suportar quando o dia difícil vier. Então, construa os seus fundamentos no lugar certo. A palavra, gente, ela nos ensina tanto sobre tudo. Sobre tudo. Como ser uma esposa sábia, um marido que ama como Cristo, como construir a sua casa na rocha, como obedecer aos mandamentos. A Bíblia nos ensina tudo. E quando você cumpre aquilo que ela te pede, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, é uma escolha. O que você vai querer? Bom, de verdade que este vídeo te abençoe. Compartilhe. Se você tem algum testemunho para edificar as nossas vidas, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente também, vai ser bênção para mim, para as outras pessoas que vão ler depois. Inscreva-se no canal e ative o sino para você não perder nenhuma novidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!